Você já ouviu falar aquela história de a catarata ainda não estar madura para operar? O que é isso de ter que esperar para poder operar a catarata? Nesse vídeo eu vou te explicar qual é o melhor momento de fazer a sua cirurgia de catarata. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata e eu te ajudo a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. A catarata é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos. Nós temos dentro do olho uma lente natural chamada cristalino e esse cristalino precisa ser bem transparente para que ele possa deixar a luz entrar bem nos nossos olhos e com isso que a gente tenha uma boa visão. Mas conforme a gente vai envelhecendo, esse cristalino ele vai ficando opaco, amarelado e endurecido. Então ele deixa de ser transparente. E é isso que é a catarata. É o processo natural de envelhecimento do cristalino em que ele vai se opacificando. Então, quanto mais a catarata avança, mais esse cristalino vai ficando opaco e endurecido e a visão vai piorando cada vez mais como consequência disso. Nesse processo, então, qual que é o melhor momento de se operar essa catarata? Será que a gente deve operar ela logo no começo, enquanto a catarata ainda é mole e a visão ainda é boa? Ou será que a gente deve esperar a catarata ir endurecendo e a visão piorar para que a gente faça essa cirurgia? A verdade é que varia e cada caso é um caso, mas eu vou explicar para vocês a diferença entre essas duas situações. Muito dessa coisa de esperar a catarata amadurecer é um mito que é um resquício que ficou de uma época em que a cirurgia de catarata era muito mais complicada do que ela é hoje. Antigamente, a tecnologia que nós tínhamos disponível para a cirurgia de catarata era bem inferior à que se tem hoje e os riscos do procedimento eram consideravelmente maiores. Então, os oftalmologistas tinham como rotina de esperar a catarata endurecer e a visão do paciente ficar bem ruim, para que valesse a pena fazer o procedimento e submeter o paciente a esses potenciais riscos da cirurgia. Mas hoje em dia isso mudou muito. Atualmente a cirurgia de catarata é uma das mais realizadas no mundo, um dos procedimentos mais seguros da medicina e a tecnologia evoluiu a tal ponto a tornar os riscos do procedimento muito baixos. E como hoje em dia esses riscos reduziram muito e o paciente pode obter um grande benefício com a cirurgia, acabou que essa questão de esperar a catarata amadurecer perdeu importância nos últimos anos. Como é então que atualmente a gente decide o melhor momento de operar a catarata? Existem duas situações diferentes. Uma situação em que é o paciente que decide o melhor momento de operar e uma situação em que o oftalmologista é que decide que está na hora de fazer aquela cirurgia. Eu vou explicar para vocês essas duas situações. Quando nós estamos lidando com um olho em que o único problema que ele tem é a catarata, a córnea tá tudo bem, a pressão do olho tá normal, a circulação de líquido tá normal, a retina tá normal. Então esse é um olho que tá tudo bem, ele só tem a catarata e mais nenhum outro problema. Nesses casos, o mais comum é o paciente decidir o melhor momento de operar a sua catarata. Mas como assim o paciente é que vai decidir a hora de operar? Quando a baixa de visão causada pela catarata chegar ao ponto de interferir nas atividades de dia a dia do paciente, geralmente esse é o melhor momento de a gente fazer a cirurgia. E esse momento em que a catarata começa a atrapalhar é muito individual de cada pessoa.
Por exemplo, um motorista profissional, uma pessoa que dirige caminhão, que dirige ônibus, que pega estrada à noite, é uma pessoa que tem uma exigência muito grande da visão. Então, mesmo uma catarata pequena, nos estágios mais iniciais, já é suficiente para atrapalhar o dia a dia dessa pessoa. Agora pensa numa outra pessoa que não dirige, que não costuma sair muito de casa. Essa pessoa muitas vezes só vai sentir a visão ruim pela catarata quando a catarata já está bem mais avançada. Isso significa que diferentes pessoas com diferentes estilos de vida vão sentir a necessidade de operar a catarata em momentos diferentes. Eu disse então que quando o olho é saudável, ele tem só a catarata e mais nenhum outro problema, geralmente é o paciente quem decide o melhor momento de operar. Mas e a situação contrária? E quando o olho tem algum outro problema além da catarata? Essa é a situação em que vai ser a sua oftalmologista que vai decidir o melhor momento de fazer a cirurgia, e eu vou explicar isso melhor para vocês agora. Nessa situação também isso vai variar um pouco de um paciente para o outro, porque depende de qual outro problema que você tem além da catarata. Por exemplo, quem tem glaucoma ou quem tem alguma doença das córneas, a gente tende a querer operar a catarata mais cedo, mais no comecinho. Já quem tem algumas doenças da retina, em algumas situações é interessante a gente adiar a cirurgia de catarata. Isso não é regra, tá, pessoal? Tem muitas particularidades de cada caso, mas para vocês terem uma noção de como esses problemas influenciam na decisão de operar, em geral a gente tem de operar mais cedo as pessoas que têm glaucoma e alterações da córnea e mais tarde as pessoas que têm alterações da retina. Um exemplo importante de uma situação que tem muitos benefícios de se operar a catarata no começo é para quem tem o glaucoma de ângulo fechado. Nesses casos, muitas vezes a gente opera a catarata mesmo que a visão esteja preservada. Como vocês viram, não tem uma regra clara do melhor momento de operar a catarata. Mas agora que vocês já conhecem os fatores que influenciam nessa decisão, vocês podem ter uma ideia se já está chegando a hora de operar a sua catarata ou não. E se você já operou a sua catarata, me conta aqui embaixo nos comentários como que foi no seu caso. Quem foi que decidiu o melhor momento de operar? Foi você ou foi a sua oftalmologista? E se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no Papo Glaucoma, porque toda semana eu te trago um vídeo com dicas que vão te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.